Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Os jogadores da cidade do Rio Branco ficaram empolgados ao ouvir o anúncio. Era extremamente raro monstros atacarem a cidade. Além disso, eles poderiam obter recompensas generosas e testemunhar as técnicas dos especialistas. Esses fatores já eram razão suficiente para os jogadores se envolverem. Vamos até os portões da cidade dar uma olhada. Não ganharemos recompensas se deixarmos os guardas eliminarem todos os monstros. Ouvi dizer que um monstro apareceu no salão de teleporte. Espero que não o tenham matado ainda. Então vamos rápido para o salão de teleporte. Imediatamente, grupos de jogadores que descansavam em bares e hotéis começaram a correr em direção ao salão de teleporte, que ficava a uma curta distância dos portões da cidade do Rio Branco. Nesse momento, um silêncio pesado pairava dentro do salão de teleporte. O gigante de aço que aparecerá subitamente capturou a atenção de todos. Ceifador mecânico, Alto Lorde Mutante. Nível 50. HP, 40 milhões de 40 milhões. Em comparação com a primeira vez que Xifeng o vira, o HP do ceifador mecânico havia sofrido uma mudança avassaladora. Seus impressionantes 40 milhões de pontos de vida deixaram os jogadores no salão em choque, com um sentimento de desespero se espalhando pela multidão. Além disso, o ceifador mecânico matará mais de 100 jogadores com um único ataque. Qualquer um que testemunhasse essa cena sentiria apenas uma coisa: medo. No entanto, o que surpreendeu a todos foi que o olhar do gigante de aço estava fixo em Chama Negra. Era óbvio que as palavras do monstro, "finalmente te encontrei", eram dirigidas ao famoso líder de guilda. Mas por que um monstro tão poderoso estaria procurando por Chama Negra? Essa dúvida pairou na mente de todos. Por que um Alto Lorde nível 50 apareceria aqui? Tirano Solitário olhou para o ceifador mecânico, profundamente surpreso. Era a primeira vez que ele via ou ouvia falar de um Alto Lorde mutante. Havia centenas de guardas nível 150 e generais guardiões nível 2 na cidade do Rio Branco. O ceifador mecânico, um monstro nível 50 de rank Alto Lorde, não teria chance contra esses NPC. Mesmo assim, ele escolhera aparecer ali. Essa situação era simplesmente inacreditável. Porém, o mais surpreendente ainda era o desempenho e as ações do ceifador mecânico. Sua fala, com um tom provocativo, não se assemelhava em nada a um monstro comum. Na opinião de Tirano Solitário, ele parecia mais um jogador arrogante e dominador do que um monstro. Esses fatores mostravam que esse Alto Lorde mutante era, sem dúvida, muito mais poderoso que um Alto Lorde comum. Chefe Tirano Solitário, o que fazemos com aquele monstro? Devemos fugir? Os membros da Estrela Negra engoliram a seco ao pensar no nível e no poder destrutivo assustador do ceifador mecânico. Fugir? Tirano Solitário riu com desdém. Com uma oportunidade dada pelos deuses, por que fugiríamos? Agora, o monstro bloqueou a saída. Enquanto isso, Chama Negra é claramente seu alvo. Quem seria um guarda melhor do que ele? Primeiro, lidamos com Chama Negra. Depois de nos livrarmos dele, cuidamos do monstro. Todos, avante! Não podemos deixar Chama Negra escapar hoje. Como o Tirano Solitário dera ordem, os membros da Estrela Negra não podiam desobedecer. Um após outro, eles avançaram em direção a Xifeng. Ao mesmo tempo, Tirano Solitário mobilizou mais membros pelo canal da guilda, ordenando que se juntassem a ele. Quer fosse Chama Negra ou o ceifador mecânico, a Estrela Negra seria quem os derrotaria. Especialmente o monstro. Apesar de ser claramente um Alto Lorde, ele possuía uma inteligência muito superior e um poder aterrorizante. Se conseguissem matá-lo. Quando os jogadores de outras guildas viram os centenas de membros da Estrela Negra avançando, também contataram suas respectivas guildas e chamaram reforços, não querendo perder a oportunidade. Além de eliminar Chama Negra, todos pretendiam disputar os espólios e a contribuição por matar o ceifador mecânico. Acabou. Tem um tigre na frente e um lobo atrás. Eu disse que ele devia ter fugido antes. Agora é tarde demais. Pássaro Tartaruga entrou em pânico ao ver os inimigos cercando Xifeng. O gigante de aço também bloqueava a saída. Ela então sugeriu: por que não corremos para ajudá-lo? Espere. Espada das Sombras segurou Pássaro Tartaruga e falou baixo: vamos seguir as ordens do líder Chama Negra e pensar em um jeito de escapar. Irmão Espada das Sombras, a situação mudou. Ele vai morrer se não o ajudarmos. Mesmo se tentarmos, o que podemos realmente fazer? Espada das Sombras balançou a cabeça. Embora quisesse ajudar, um pressentimento sombrio surgiu em seu coração, algo que lhe dizia que, se ficasse, as coisas terminariam exatamente como Xifeng previu. É melhor do que ficar parado. Ignorando as palavras de Espada das Sombras, Pássaro Tartaruga correu em direção à multidão. Porém, antes que ela chegasse longe, algo inacreditável aconteceu.
Uma figura massiva apareceu subitamente acima de Xifeng e aterrissou com força no chão, esmagando facilmente o piso de pedra em pó e causando tremores por todo o salão de teleporte. Mais de 100 jogadores que avançavam em direção a Xifeng morreram instantaneamente com o impacto. Apenas Xifeng, que ativara a lâmina defensiva, permaneceu de pé. Finalmente agiu. Estava esperando há tempos. Xifeng sorriu levemente. Naquele momento, ele tinha menos de 50% de vida. Se continuasse lutando, mais cedo ou mais tarde teria que fugir. Mas agora que o ceifador mecânico agira contra ele, as coisas eram muito diferentes. Pequena formiga, você é persistente. Mas diante de nós, só a morte. O ceifador mecânico ergueu sua espada serrilhada e a brandiu contra Xifeng. Inúmeras lâminas de ar voaram em sua direção. Perfeito. Encarando as lâminas, Xifeng apenas sorriu mais. Usando passos silenciosos, ele desviou com facilidade do ataque e apareceu onde os curadores das guildas estavam reunidos. Embora Xifeng tivesse escapado, os elites da Estrela Negra que o cercavam não tiveram a mesma sorte. Sob o ataque das lâminas de ar, eles eram tão frágeis quanto Tofu, esfacelando-se com um simples toque. Em um instante, mais de 100 elites morreram. Mas a batalha não acabará. Vendo que seu ataque falhara, o ceifador mecânico lançou outro golpe. Xifeng ativou a aura do vento junto com caminhar sobre o vento, sua velocidade disparando. Ele saltou no último instante, desviando por pouco da segunda onda de lâminas. E então, os curadores e magos das guildas sofreram um massacre. Merda! Chama Negra está usando o ceifador mecânico contra nós. Afastem-se dele. Todos finalmente perceberam que algo estava errado. Embora Xifeng parecesse estar fugindo, na verdade, ele usava o poder do monstro para eliminá-los. Em poucos segundos, as guildas perderam mais de 80% de seus elites no salão, enquanto a Estrela Negra perdeu mais da metade dos reforços que acabavam de chegar. Se continuassem assim, seriam aniquilados em instantes. Chama Negra! Tirano Solitário olhou para seus subordinados mortos e cerrou os dentes com tanta força que quase os estilhaçou. Mudem de tática. Todos os atiradores, restringam os movimentos dele. Ordenou. Só agora perceberam? Xifeng sorriu. Infelizmente, é tarde demais. Deixe-me preparar um banho de sangue para vocês. Se Tirano Solitário e os outros tivessem agido antes e roubado a atenção do ceifador mecânico, Xifeng teria sido forçado a fugir. Mas agora que o monstro o fixara como alvo, não importava mais o que fizessem. Xifeng já controlava os movimentos do gigante. Enquanto ele não morresse, ditaria as ações do monstro. E, felizmente, ninguém na cidade do Rio Branco sobreviveria mais do que ele. Embora a capacidade de sobrevivência de Xifeng fosse impressionante, enfrentar um Alto Lorde Mutante nível 50 era demais até para ele. A diferença entre eles era simplesmente intransponível. Não tenho escolha. Vou ter que usar isso. Relutantemente, Xifeng pegou uma granada de gelo de sua bolsa. Imediatamente, o ceifador mecânico parou bruscamente, seus olhos vermelhos fixos na granada na mão de Xifeng. Ele conhecia muito bem aquelas granadas. Xifeng já as usara antes para congelá-lo por um longo período, deixando-o completamente indefeso. Parece que ele se lembra. Xifeng riu ao ver a reação do monstro. No entanto, ele não esperava que as granadas assustassem o ceifador por muito tempo. Aproveitando a hesitação, Xifeng avançou em direção aos magos da Estrela Negra. Droga! Todos os magos, atirem tudo nele! Não deixem ele se aproximar! Tirano Solitário gritou. Uma sequência de feitiços voou em direção a Xifeng, flechas de gelo, esferas glaciais, prisão espiritual e outras habilidades de controle. Enquanto isso, o ceifador mecânico finalmente reagiu. Ele arremessou sua espada serrilhada contra Xifeng. A lâmina cortou o ar com um estrondo sônico, tão rápida que era impossível desviar. De um lado, os feitiços dos jogadores, do outro, a espada do monstro. Xifeng não podia se descuidar. Instantaneamente, ele usou Phantom Kill, criando um duplo a 10 metros de distância. No último instante, trocou de lugar com ele. O duplo foi impotente contra a espada, morrendo instantaneamente. Mas mesmo após matar o clone, a espada não parou, ela continuou em direção aos magos da Estrela Negra. Antes que pudessem reagir, a lâmina cravou-se no chão, causando uma explosão que abriu uma cratera no salão. Ondas de choque se espalharam, aniquilando todos os jogadores num raio de 30 metros. Xifeng testemunhava, mais uma vez, o terror de um mutante. Enquanto isso, Espada das Sombras e Pássaro Tartaruga, escondidos num canto, estavam chocados. Irmão Espada das Sombras, todos os Altos Lordes são tão fortes assim? Pelo que sei, nenhum é tão poderoso quanto esse ceifador. Parece que a ordem do líder Chama Negra para recuar não foi sem motivo.
Espada das Sombras olhou para Xifeng à distância, com um brilho de admiração no olhar. Embora o ceifador fosse aterrorizante, ele não tinha técnica para usar todo o seu poder. Xifeng, por outro lado, era diferente. Além de dominar seu entorno, suas esquivas eram precisas e calculadas. Era exatamente o que Espada das Sombras desejava aprender. Se eu me juntar à Asa Zero, poderei aprender muito mais com ele. A determinação de Espada das Sombras cresceu. Ele precisava entrar na próxima recrutamento da guilda. Enquanto os dois admiravam Xifeng, a fúria de Tirano Solitário fervia. Com um único ataque, o ceifador matara mais de 100 elites da Estrela Negra. Maldito Chama Negra! Os reforços ainda não chegaram. Líder, os mais próximos são cerca de 4.000, e estão a caminho. Em breve, teremos 10.000. Tirano Solitário sorriu satisfeito. Bom. Digam para ganharem tempo. E verifiquem se a Asa Zero está se movendo. Com esse caos, eles não ficarão parados. Quando todos chegassem, tanto o Chama Negra quanto o Ceifador Mecânico seriam dele. Nesse momento, os membros da Estrela Negra e outras guildas começaram a correr em pânico. Onde Xifeng aparecia, eles fugiam na direção oposta, como ratos diante de um gato. Enquanto Xifeng usava as granadas de gelo para manipular o ceifador e eliminar os inimigos, os guardas nível 150 da cidade do Rio Branco finalmente chegaram ao salão de teleporte. Mais de 100 guardas invadiram o local, incluindo um general guardião nível 2 e vários capitães nível 1. Os guardas chegaram. Estamos salvos. Os jogadores suspiraram aliviados. Xifeng já matara incontáveis aliados usando o monstro. Se não fugissem, já estariam mortos. Agora que os guardas estão aqui, o monstro mudará de alvo. Quando meus homens chegarem, você verá o que é morte. Tirano Solitário riu friamente. Mas Xifeng também sorriu. Imediatamente, ele correu para fora do salão de teleporte, sem hesitar. Sob o comando do General Guardião, os NPC atacaram o Ceifador Mecânico. Eles eram nível 150. Os guardas comuns tinham 800.000 de HP, os capitães 1.600.000 de HP, e o general 2.400.000 de HP. Para os jogadores, eram invencíveis. Mas mutantes são diferentes. Os ataques dos guardas causavam apenas menos 1.000 de dano. Os capitães, menos 3.000. O general, menos 10.000. Para um monstro com 40 milhões de HP, isso era irrelevante. Como previsto, o ceifador mudou seu foco para o general guardião. Com um golpe de sua espada, ele arremessou o NPC contra uma parede. Em seguida, o ceifador liberou uma tempestade de lâminas, engolfando todo o salão. Os guardas revidaram, mas... em poucos instantes, o salão de teleporte estava irreconhecível. Nenhum guarda sobreviveu. Nem mesmo o general nível 2. E o ceifador mecânico? Ainda tinha 91% de seu HP. Que tipo de monstro é esse? Tirano Solitário não acreditava no que via. Antes, os jogadores achavam que os guardas eram invencíveis. Agora, todos foram aniquilados por um único monstro. Sentado no telhado de um prédio, Xifeng descansava e comia alguns lanches recuperativos. Esquivas sucessivas o deixaram exausto, física e mentalmente. A chegada dos guardas fora a oportunidade perfeita para uma pausa. Mas seu descanso foi curto. Um mutante evoluído de um Alto Lorde é realmente assustador. Ele sorriu, olhando para os milhares de jogadores que se aproximavam. Agora, posso prosseguir com a próxima etapa do plano. Olhem! Tem um monstro ali. É enorme. Espera, por que um Alto Lorde nível 50 tem 40 milhões de HP? É o Alto Lorde mais forte que já vi. O que será que ele vai dropar? No mínimo, itens ouro fino, né? Cegos. Esse Alto Lorde mutante é claramente mais forte que os normais. Se um Alto Lorde comum já dropa ouro fino, um mutante deve dropar itens ouro negro. Ouro negro? Deve ter só uns poucos itens assim em todo o Reino Estrela-Lua. Nesse momento, milhares de jogadores da cidade do Rio Branco se aglomeravam ao redor do salão de teleporte, olhando para o ceifador mecânico com olhos famintos. Para eles, o monstro era apenas um boss de campo que poderia ser abatido facilmente. Curiosamente, nenhum membro da Asa Zero estava presente. Xifeng já avisara sua guilda para não participarem dessa batalha. Não por falta de interesse nos espólios, mas porque sabia que seria um massacre inútil. Líder Tirano Solitário, nossos homens chegaram. Bom. O ceifador mecânico é nosso. Posicionem todos à distância. Nenhum corpo a corpo deve se aproximar. Atiradores ataquem do alcance máximo. Deixem os outros jogadores puxarem o agro e morrerem por nós. Quanto aos melees, foquem em Chama Negra. Ele não pode escapar.
Apesar de chocado com o poder do ceifador, Tirano Solitário sabia que um monstro tão forte vale uma fortuna em espólios. A Estrela Negra tinha apenas alguns milhares de membros no local, mas seu exército principal estava a caminho. Somando outras guildas e jogadores independentes, o número total ultrapassaria 200 mil. Mesmo que a maioria dos ataques causasse apenas 1 de dano ou errasse, o ceifador não sobreviveria por muito tempo sob um ataque contínuo de 200 mil jogadores. Além disso, Cidade do Rio Branco não tinha apenas 100 guardas. Mais reforços chegariam. A morte do ceifador era inevitável, a questão era quem ficaria com os espólios. Enquanto a Estrela Negra agia, outras guildas também iniciaram seu ataque. Depois de testemunhar o poder do ceifador, apenas atiradores ousavam atacá-lo. O resto perseguia Xifeng. Só os recém-chegados, sem entender a situação, se aproximavam do monstro. Tirano Solitário está mesmo preocupado comigo. Até agora, manda tantos atrás de mim. Em cima de um telhado, Xifeng observava a batalha. Já que insistem, vamos aumentar a violência. Imediatamente, ele correu em direção ao exército da Estrela Negra. Apesar dos inúmeros feitiços e flechas atingindo o ceifador, a maioria errava ou causava apenas 1 de dano. Assim, Xifeng continuava sendo o alvo principal. Com tantos jogadores no caminho, o ceifador massacrava tudo com sua espada. Cada golpe eliminava dezenas de jogadores, fazendo os espectadores tremerem de medo. Mas, ironicamente, esses jogadores reduziam a velocidade do ceifador, facilitando as esquivas de Xifeng. Quando os membros da Estrela Negra viram Xifeng se aproximando, sorrisos arrogantes surgiram em seus rostos. Esse Chama Negra deve ter batido a cabeça. Em vez de fugir, vem na nossa direção? Está com pressa de morrer? Melhor para nós. Economiza o tempo de perseguição. Porém, no meio das zombarias, Tirano Solitário berrou no canal da guilda. Corram, seus idiotas! Afastem-se de Chama Negra! Não deixem ele chegar perto! Os subordinados ficaram confusos. Antes, ele ordenara cercar Xifeng. Agora, mandava fugir. Mas já era tarde. Xifeng já estava entre eles. E a espada do ceifador desceu. Usando passos silenciosos, Xifeng teleportou-se 20 metros adiante, evitando o golpe fatal. O ataque varreu o chão. 90% dos membros da Estrela Negra morreram instantaneamente. Sobraram apenas alguns sobreviventes, paralisados de choque. Tirano Solitário tremia de raiva. Milhares de membros, mortos em um instante. Ele não entendia por que o ceifador perseguia Xifeng tão ferozmente. O que ele fez para merecer tanto ódio? Com a velocidade de Xifeng, era impossível para atiradores acertá-lo. E se corpo a corpo se aproximassem, as ondas de choque do ceifador os matariam. Xifeng era, basicamente, uma bomba ambulante. Mas Tirano Solitário não podia detê-lo. Nem com tantos jogadores, ninguém conseguia imobilizá-lo. Se ao menos um especialista pudesse segurá-lo por um segundo, Xifeng já estaria morto. Foi então que Tirano Solitário percebeu o verdadeiro valor de especialistas de elite para uma guilda. Mesmo com um exército de milhares, seu papel nesse tipo de batalha era insignificante perto de um único top nível. Maldito! Maldito Chama Negra! Tirano Solitário gritava, parecendo mais um louco do que um líder de guilda. Os espectadores ficaram chocados. Até o temido líder da Estrela Negra tinha um lado tão patético. Os outros líderes de guilda, porém, não riram. Eles estavam na mesma situação. Depois da Estrela Negra, eles seriam os próximos. Por que não nos desculpamos com o líder Chama Negra? Você está brincando? Se nos curvarmos à asa zero, como sobreviveremos na cidade do Rio Branco? Mas, se não fizermos nada, e ele retaliar? Olhem! Mais guardas chegaram. Enquanto eles lidam com o ceifador, podemos nos unir para matar Chama Negra. Com tantos de nós, ele não tem chance. Se ele morrer, a asa zero perderá seu momentum. Vendo as centenas de guardas cercando o ceifador, os líderes concordaram. A morte de Chama Negra seria um golpe devastador no prestígio da asa zero. Se guildas menores como as deles quisessem sobreviver, não podiam permitir que uma única guilda dominasse a cidade. Assim, ordenaram que todos os membros focassem em matar Xifeng. Xifeng franziu a testa ao ver os guardas avançando e as guildas se mobilizando. Sua situação ficará instável. Sem hesitar, ele girou e correu em direção ao ceifador mecânico, abandonando o ataque às guildas. Em segundos, jogadores encerraram Xifeng e o ceifador num círculo apertado. Desta vez, porém, foram mais espertos. Em vez de avançar cegamente, os atiradores atacavam à distância, enquanto o círculo se fechava lentamente, forçando Xifeng a recuar. E então, quando o ceifador atingiu 80% de HP, seus olhos brilharam vermelhos.
Segurando a espada com ambas as mãos, ele a cravou no chão. Xifeng reconheceu o movimento. Era a habilidade ultimate do ceifador. Domínio da tempestade. Um ataque com raio de mais de 100 metros, tão poderoso que até seus guardas nível 50 nível 1 morreram instantaneamente no passado. Naquela época, se não fosse por Wind Rider, aumentando sua velocidade, as consequências seriam impensáveis. Desta vez, porém, Xifeng ativou o mundo fantástico do Anel das Sete Luminares. Fim dos capítulos do 343 ao 345. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!